Você sabia que a Semana Bíblica da Criação traz um lindo segredo oculto que só é revelado para quem esquadrinha o texto com um olhar mais atento? Hoje nós vamos passar por todos os dias da criação para juntos descobrirmos esse segredo. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: produz a terra relva, ervas que dêem semente, e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Até aqui, tudo o que foi feito pela palavra de Deus. E Deus viu a obra de sua criação, e ela era boa, mas faltava algo. Faltava alguém. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais da terra. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, um ser vivo. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus formou todas as coisas através da sua palavra, mas a obra máxima da criação, a obra-prima de Deus, foi criada com suas próprias mãos. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Conseguiu descobrir qual é o segredo oculto aqui dentro? Pode passar despercebido, mas tem uma lição maravilhosa. Presta atenção nisso daqui. Nos dias 1, 2 e 3, Deus cria espaços. E nos dias 4, 5 e 6, Ele preenche esses espaços. Quer entender melhor? O primeiro dia da criação faz par com o quarto dia. No primeiro dia, Deus separou a luz das trevas, criando o dia e a noite. O dia, Deus preencheu com o sol. A noite, com a lua e as estrelas. O segundo dia faz par com o quinto. No segundo dia, Deus criou o firmamento chamado céus e fez a separação das águas. No quinto dia, Deus preenche o céu com as aves e preenche os mares com os animais marinhos. O terceiro dia faz par com o sexto. No terceiro dia, Deus criou a porção seca, os continentes, os quais Ele encheu com vasta vegetação, lindas árvores e frutos de todos os tipos. E o terceiro dia foi preenchido com o sexto.
nesses lindos continentes cheios de vegetação, Deus colocou os animais da terra, o homem e a mulher. Mas o sétimo dia não tem o dia oitavo para fazer par com ele. Mas, se todos os dias da criação Deus criou espaços e preencheu espaços, não faz sentido que isso tenha acontecido também no sétimo dia? Em Gênesis capítulo 2, verso 3, é dito que Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Agora a pergunta é, como o sétimo dia foi santificado? E para entender isso, nós vamos passar por outros dois textos, um da história de Moisés e outro de Josué. Moisés nasceu na terra do Egito, onde viveu até os 40 anos de idade, quando fugiu, foi para a terra de Midian e conheceu sua esposa e seu sogro, e passou mais 40 anos de sua vida vivendo como pastor de ovelhas. Quando um dia, Moisés apacentava o rebanho de seu sogro Jetro, quando chegou ao monte Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aquele lugar no Monte Horebe não era terra santa antes desse encontro, e nem é terra santa hoje. O que tornou aquele lugar santo? A presença de Deus de uma forma especial santificou aquele encontro, e por isso aquele local naquele momento se fez santo. O mesmo aconteceu com Josué na conquista da terra prometida. Estando aos pés de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe, que diz o meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. E agora voltamos à mesma pergunta. Aquele local aos pés de Jericó era santo antes desse momento? Aquele local é santo hoje? Não. Aquele local se fez santo pela presença de Deus de uma forma especial. A presença de Deus de uma forma diferente santificou aquele local naquele momento. Deus é onisciente e é onipotente, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, mas às vezes Ele se manifesta de uma forma especial, uma forma diferente, uma forma santa. Nos dias 1, 2 e 3, Deus criou espaços. Nos dias 4, 5 e 6, Ele preencheu esses espaços. E mais uma vez, o sétimo dia não tem o oitavo dia para ser preenchido com algo. Mas faz sentido que haja um espaço criado e um espaço preenchido também no sétimo dia. Depois de ter concluído a obra da criação, Deus descansou da obra que tinha feito, abençoou o sétimo dia e o santificou. Deus criou um espaço nas 24 horas sagradas do sábado, um santuário no tempo que alcança toda a humanidade uma vez por semana. E Ele santificou esse dia com a presença dele de uma forma especial, de uma forma santa. Deus está presente em todos os dias da semana? Sem dúvida que sim, mas no sétimo dia, Ele se faz presente de uma forma especial, de uma forma santificada, de uma forma diferente. Muito pelo contrário do que repetidamente ouvimos, o sábado não foi dado a Moisés no Monte Sinai ou foi dado apenas ao povo judeu. O sábado foi um presente dado a Adão e Eva, quando somente o primeiro casal existia nessa terra. Um presente dado à humanidade, dado a toda a humanidade. Esse dia é o memorial da criação divina. Assim como Jesus nunca pecou e se batizou para nos dar o exemplo, o Deus que não se cansa descansou para nos mostrar o que nós devemos fazer no seu santo dia. Um dia diferente, um dia separado, onde nós podemos descansar das preocupações do dia a dia e dedicar as 24 horas sagradas ao culto e adoração ao nosso maravilhoso Deus. Quer aprender mais da Bíblia? Quer conhecer mais profundamente a palavra do Senhor? Clica no link aí embaixo que tem vários estudos bíblicos muito legais. Você é muito bem-vindo para participar com a gente.